São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Glória a Deus. Mas que alegria estar com você nesta hora. Convide mais alguns amigos para participar dessa palavra, para receber essa palavra. Há uns dias atrás nós comentamos um pouco sobre como orar nesse tempo de crise, nesse tempo de coronavírus. Eu quero explorar um pouco mais esse assunto nesse devocional, nessa palavra. Nós percebemos, como a professora falou agora há pouco, não tenha medo. Tem muitas pessoas que estão por extremo aflitas, angustiadas, e essa palavra vai aquietar o seu coração com toda certeza. Também temos recebido algumas imagens, algumas fotos do que os irmãos estão fazendo em casa. Então tem os irmãos que já não tem mais panela para lustrar, já está lustrando até o botijão de gás. E um pastor ele me mandou, olha, que o próximo batismo vai ser tipo assim, tem a piscina, a pessoa senta numa cadeira e alguém joga de longe uma bola para ele batizar. Então é época, pastor Eliseu, do distanciamento social. Mas, meus queridos, nós vamos passar bem por esse tempo. Assim como você está aí na sua casa, eu quero fazer uma oração nesta hora. Pai Celestial, obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado porque o teu amor, o teu poder, a tua grandeza não mudou nesses últimos dias. O Senhor continua sendo o mesmo, o Senhor governa sobre tudo e sobre todos, o Senhor governa sobre as nossas vidas também. Pai, obrigado porque podemos chamá-lo de Pai, somos teus filhos, obrigado pela tua palavra que nos ensina. Desde já, Pai, declaro junto com meus irmãos do ministério a palavra de plena paz em cada casa, cada pessoa que ouve essa palavra. Desde já eu declaro que toda a opressão do maligno na mente, no coração, na alma, no corpo, na vida dessa pessoa que ouve essa palavra, toda a opressão do mal caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a tua vida livre para ouvir, para entender, para receber e para que essa palavra dê fruto na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Aqui só tem água, ok? Mas é propaganda da caneca. Mas eu vi agora há pouco, que estavam fazendo um cafezinho lá na cozinha e dar-se a possibilidade de um pouco desse café chegar aqui em cima. Aí quem sabe a gente toma um cafezinho, porque eu sei que aí na tua casa você, essa hora, deve estar tomando um cafezinho. Então eu quero me juntar a você nessa hora. Quem sabe poderia vir um cafezinho para os meus irmãos pastores que estão aqui também, Testifica, A igreja está vazia, estamos aqui como liderança para prestar esse culto a Deus. E você não está assistindo online, você está cultuando online. Amém, meus queridos? Por isso todo esse formato de culto, essa palavra para as crianças, estamos orando por elas, abençoando vocês pais, também essa palavra sobre oferta que o pastor Eliseu trouxe. É um tempo propício para aprender a usar o aplicativo, essas ferramentas também para acompanhar as mensagens. E a palavra que eu quero trazer é exatamente essa: como orar nesse tempo de coronavírus ou de Covid-19. Eu sei que você tem ouvido tanta coisa nos últimos dias, Todo mundo virou especialista em coronavírus, Ora, sai de casa, fica em casa, fica um pé dentro e um pé fora. Quem sabe o vírus pega num pé só, no outro. É tanta coisa que a gente ouve que está na hora de voltarmos à palavra de Deus. Semana passada, o pastor e o doutor Gipela trouxe uma boa explicação sobre como andar nesse tempo, toda a questão de higienização, de preservação pessoal. Mas hoje nós conversávamos e ele falou: Arno, eu acho que hoje nem precisa essa palavra porque o assunto já está bem saturado. Acho que todo mundo já virou doutor em álcool gel. Você já deve saber até a fórmula de cor do álcool gel, você já deve estar até pensando em abrir uma fábrica de álcool gel. Então é tempo de voltarmos para a Bíblia, para a palavra de Deus. Há um texto na Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e algumas pessoas me mandaram esse texto e me perguntaram: pastor, e daí? Estamos nesse tempo? 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E a pergunta é:
essa oração é para nós hoje? É essa a oração que nós devemos fazer? Alguém pode dizer, pastor, eu creio que sim, porque Deus está muito bravo conosco. Afinal de contas, né, veja o vídeo que o Porta dos Fundos fez, veja outra zombaria como Jesus tratando ele como homossexual. Então Deus está muito bravo conosco. E nós devemos juntar o maior número possível de pessoas para clamar bastante, para convencer Deus a gostar de nós novamente. Será que é isso que estamos vivendo? É interessante, amados, que esse texto, ele fala assim de arrependimento. Como funciona o arrependimento nos nossos dias? Depois que você entregou a sua vida para Jesus, que você aceitou a obra de Jesus. A Bíblia diz em Romanos 12, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O arrependimento nos nossos dias é mudança de mente, mudança de atitude. Você vai sendo conscientizado pelo Espírito Santo, que usa irmãos inclusive, e você vai deixando as velhas práticas e você vai andando em santidade. Pastor, mas a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 6 e 9, sujeitai-vos, pois, a Deus, limpai as vossas mãos. Diz a Bíblia, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Pastor, e como que fica esse texto então? Então nós devemos lamentar e chorar e nos desesperar para que Deus goste de nós novamente. Deus está muito bravo conosco. Na verdade, esse texto de Tiago, meus irmãos, entre outras coisas, ele está tratando da soberba do cristão. Inclusive a soberba de achar que sabe mais do que o outro. A soberba de achar que eu entendo mais da graça do que você. Não seja tanto um teórico da graça, mas viva a graça. Na verdade, meus queridos, nós não temos dificuldade nenhuma em nos consertarmos com os nossos irmãos. Nós não temos dificuldade nenhuma em nos consertarmos com o nosso Criador. Estamos atentos à nossa caminhada. Nesse sentido, o arrependimento, a mudança de mente, a mudança de atitude, ela tem espaço. Mas e hoje, pastor? Como devemos, afinal, orar em relação a essa crise, em relação a esse vírus que tem se espalhado pela face da terra? Meus queridos, nós precisamos entender exatamente o que diz em Tiago 4, versículo 7. Resista ao diabo, resista aos ataques dele, e ele fugirá de você. Nesse sentido, meu irmão, nós somos filhos de Deus. Isso não mudou. Deus, Ele já perdoou os teus pecados em Jesus. Você já se arrependeu, você já confessou a Jesus como teu Senhor e Salvador, você é perdoado, você é justificado. E o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Nesse sentido, é hora de lembrar-se de quem você é em Jesus. E eu separei algumas orações para nós aprendermos como orar nesses dias. E com isso estou dizendo, não é hora de ficar se lamentando. Deus tenha pena de nós, Deus goste de nós de novo, Deus, por favor, tenha misericórdia. Não é hora disso. Eu sinto um cheirinho de café. Oh, aleluia. Esse aqui é o verdadeiro, esse aqui é o fake, aqui é só água, aqui tem café. Então, eu vou me juntar a você só tomar um gole de café. Se continuar esse culto online, meu irmão, semana que vem nós vamos ter um pãozinho de queijo com mel, doce de leite aqui. É tempo de você lembrar que você é filho de Deus. E você não precisa convencer Deus a gostar de você. Ele ama você hoje do mesmo jeito que Ele te amava há 2, 3 semanas atrás. Veja que interessante o que a Bíblia nos diz nessa oração de Efésios capítulo 6,
versículo 19. Aliás, antes de ler essa oração, hoje pela manhã ainda trocava uma mensagem com pastores, amigos sobre esse tempo, e o pastor Arno Handes me mandou uma frase sobre esse texto de Tiago. O pecado consiste em estar no comando da vida, quando em Cristo podemos nos render ao governo dele. Você entende isso? Aonde entra a mudança de atitude, o arrependimento? Em eu me humilhar e aceitar a direção de Deus na minha vida. E eu vou a Deus em oração, mas não como escravo, não tentando convencê-lo a gostar de mim novamente, mas como filho. Como filho. E se eu cometo um erro, a Bíblia diz, em 1 João, no capítulo 2, nós temos um advogado junto ao Pai. Meu irmão, com isso eu quero dizer a você, descanse. Volte a crer no amor de Deus novamente, por você. Ele te ama. Você é a menina dos olhos de Deus. Pastor, mas e esse vírus? Você acha que Deus perdeu o controle disso? Você acha que Jesus, quando morreu lá na cruz, ele olhou para o Pai e disse, Pai, eu aguento tudo, menos coronavírus. Não mande, isso eu não aguento. Você acha que Jesus já não pagou o preço por isso também? Veja como você e eu devemos orar nesse tempo. Olha o que a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 6, o versículo 19. Veja o que diz esse texto. A Bíblia diz assim, orai também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como devo falar. Olha a oração de Paulo, meu irmão. Se tem alguém que apanhou naufrágio, prisão, apedrejamento, pancada atrás de pancada, era Paulo. E você não vê Paulo, Deus tenha pena de mim, Deus volte a gostar de mim de novo, Deus, o Senhor abandonou o mundo, o Senhor foi para algum planeta distante e jogou a chave do mundo fora porque esse vírus é muito mortal. Não. Paulo, ele orienta a oração dos irmãos. Ele diz, irmãos, ore para que eu tenha cada vez mais intrepidez, mais ousadia. E essa é minha oração e é nossa oração por você. Que você passe por esse tempo e seja fortalecido. Que você se levante na sua casa e ore contra essa epidemia. Não, pastor, mas de alguma coisa a gente tem que morrer mesmo. Não, você não. O Filho de Deus, não. Isso não é para você. Levante-se com intrepidez e faça conhecidos os mistérios do Evangelho. Por exemplo, o mistério do Evangelho. Jesus pagou o preço por essa enfermidade. Por que você não se levanta? Eu vi eu recebi tantas mensagens esses dias, mas pastor Ari, que eu gostei nesses últimos dias. A pessoa, ela sugere, é uma sugestão, e eu gostei da sugestão. Ela diz, toda vez que você vê um noticiário sobre a morte sendo anunciada e profetizada, vão morrer tantos, porque desgraça aqui, desgraça ali. Levante-se com autoridade e faça conhecido o mistério do Evangelho e profetize vida. Profetize paz. Não concorde com isso. Não aceite essa opressão maligna. Meu irmão, existem médicos apavorados. Mas espera lá, mas você não conhece do ponto de vista científico, biológico? Você não sabe que de tempos em tempos essas epidemias, o ciclo que elas têm? Que dirá você e eu que temos a palavra de Deus, que conhecemos a obra de Jesus? É tempo de profetizar vida sobre o Brasil, por isso ainda estamos com essa bandeira aqui também. Paulo lhe diz, ore para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Eu oro para que você, ao abrir a sua boca, declare esse mistério. Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele já pagou o preço. Você tem toda a autoridade para repreender esse vírus, para repreender a morte que acompanha esse vírus. E é isso que nós temos orado. A Bíblia diz também, um outro texto que eu gosto muito, gostaria que você acompanhasse comigo, está em Efésios, no capítulo 3, Efésios no capítulo 3, veja o que a Bíblia diz.
Efésios no capítulo 3, um golinho de café. Golinho de café, Efésios capítulo 3, diz assim, a partir do versículo 3, isto é o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras vos escrevi. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Vamos aqui um pouco adiante aqui. Aqui, o versículo 9 adiante. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Meu irmão, é tempo da igreja ser resposta. Vou pedir para o Eliseu me alcançar meu telefone que está ali, o pastor Eliseu. A Verinha me mandou um texto, se não me engano, o Andreas usou com os jovens. Muito interessante, eu quero ler para você. Obrigado. Esse texto, ele diz assim: em 1910, uma terrível peste estava assolando a população africana, na região onde se encontrava o evangelista John Lake. Em menos de um mês, 1/4 de toda a população havia morrido. A situação era tão devastadora que o governo oferecia uma boa quantia em dinheiro para quem se dispusesse a cuidar dos enfermos. John Lake e sua equipe se ofereceram para ajudar sem cobrar nada por isso. Ele e um dos colaboradores entravam nas casas, retiravam os que haviam morrido e os enterravam. Ele, entretanto, jamais foi atingido pela peste. Um dos médicos pediu para falar com Lake e perguntou: o que você tem feito para se proteger? Você deve ter algum segredo. Lake tranquilamente respondeu ao médico: irmão, isso é a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo. Eu creio que enquanto eu mantiver a minha alma ligada ao Deus vivo, de maneira que o seu Espírito continue fluindo dentro do meu corpo e da minha alma, nenhum germe vai conseguir sequer chegar perto de mim, pois o Espírito de Deus vai destruí-los antes. Em seguida, Lake convidou o médico para fazer uma experiência com ele, que retirasse de uma das vítimas um pouco da espuma do pulmão e a examinasse em um microscópio. O médico encontrou uma quantidade de germes vivos. Em seguida, Lake pediu ao médico que espalhasse aquela espuma cheia de germes em suas mãos e garantiu que os germes iriam morrer. O médico fez, examinou em seguida as mãos de Lake no microscópio e constatou que, de fato, os germes mortais da peste tinham morrido em contato com as mãos de John Lake e ele coloca como se fossem os raios de Deus que fluíam das mãos do missionário e exterminavam todos os males e enfermidades. Meu querido, isso não mudou. Jesus já pagou o preço. Você tem autoridade para declarar cura sobre todas as pessoas, sobre a tua casa. Você percebe a oração de Paulo? No meio de guerras terríveis, ele diz: eu quero uma coisa. O que, Paulo? Mais intrepidez para fazer conhecidos os mistérios do Evangelho, da obra do Senhor Jesus. Veja que interessante, esse texto de Atos, capítulo 28, é um momento maravilhoso da história de Paulo, e ele está prisioneiro, ele está para ser executado em Roma, e ele está no navio com muitas outras pessoas, e esse navio sofre um naufrágio. E ali, agarrado em tábuas, Paulo e todos que estavam ali, perto de 200, quase 300 pessoas, chegaram à praia. Olha que dia interessante. Olha que assolação do inimigo. Assim como esse vírus é uma assolação do inimigo, meu irmão, isso não vem de Deus. É uma assolação. Veja como Paulo agiu nesse dia. Paulo, ao chegar àquela praia, ele poderia, pastor Fernando, sentar ali e chorar: Deus, o Senhor não gosta mais de mim. Deus, o Senhor dá conta de tudo, mas naufrágio eu já vi que o Senhor não dá conta. Pelo contrário, a Bíblia diz, e eu quero ler para você, a partir do versículo 1 de Atos 28, a Bíblia diz: estando salvos na praia, souberam então que a ilha se chamava Malta. Os nativos usaram conosco de muita bondade, acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio.
havendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos, Paulo fez o quê? Ajuntou um feixe de gravetos. Irmão, para você juntar um feixe de gravetos, como que você faz isso? Em pé ou ajoelhado? Você percebe o que a Bíblia está dizendo? Paulo não apontou o dedo para Deus. Deus, eu decidi servir o Senhor, e agora estou aqui, um náufrago, e agora com frio. Ele se abaixa, e é profética essa posição, uma posição de oração, de rendição ao seu Deus, junta gravetos e joga ali no fogo. Mas o inimigo que luta contra nós o tempo todo, vê uma víbora e se apega à mão de Paulo. Você conhece o texto diz isso. Nós poderíamos trazer para o dia de hoje, pastor Gibiela, o vírus pegou na mão de Paulo. A víbora se pegou, o vírus pegou, e agora? Agora já era, acabou. Agora é mais um nas estatísticas, vamos ver, né? Paulo vai engrossar a curva dos que ficam contaminados, dos que morrem. Olha o que a Bíblia diz que Paulo fez. A Bíblia diz, havendo Paulo ajuntado o feixe de gravetos, colocou-os no fogo. Neste momento, quando Paulo tinha acabado de orar ao seu Deus, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, foi notícia em todos os jornais. Diziam uns aos outros, certamente esse homem é assassino, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixa morrer. Essa palavra justiça, havia nesse contexto, essa ilha, segundo alguns estudiosos, um Deus, uma entidade que se chamava por esse nome justiça. E essa entidade agora então enviou essa víbora para matá-lo. Só que a Bíblia diz que Paulo, no versículo 5, sacudiu, porém, a cobra no fogo e não sofreu mal nenhum. Meu querido, você não vai engrossar estatísticas de morte por coronavírus. A Bíblia nos mostra isso, são textos que nos mostram isso. E eu baseio na obra do Senhor Jesus. Pastor, sai de casa, fica em casa. Deixo isso com a parte da medicina. Isso tudo vai se resolver. Você acha que Deus perdeu o controle disso? Aliás, fazendo um parênteses, né? Cafezinho, antes que eu esqueça. Com certeza, esses dias que você ficou em casa, você percebeu que você consegue ler mais a Bíblia do que você vinha lendo. Com certeza, você percebeu que consegue andar um pouquinho mais na esteira também. Com certeza, você viu que você tem os livros lá, que tinha uma camada dessa altura de poeira, que você viu lá preciosidades. E talvez alguns voltaram a jogar um war ali com os filhos, né? Ou você jogou lá um pega-varetas, que faz tempo, né, que você não jogava mais. Deus usa essas coisas até para te ministrar. Mas é interessante, amados, que Paulo, ele sacudiu a víbora de volta no fogo. Arno, como que você pode afirmar que o coronavírus não vai me matar? Paulo, ele faz o que? Ele lança no fogo. Meu irmão, o Espírito Santo habita em você. A Bíblia diz em Romanos 8:11 que o Espírito de Deus, o mesmo que ressuscitou a Jesus, ele habita aí dentro de você e ele vivifica o teu corpo mortal. Você acha que um vírus é páreo para o Espírito Santo? Nem aqui, nem nunca, meus irmãos. Com isso eu quero dizer, levante-se em oração. Eu não estou trazendo para você uma mensagem de irresponsabilidade, triunfalista, mas estou mostrando que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós vivemos pela fé. Meu irmão, você não toma as decisões baseadas no que a mídia diz. Nós tomamos nossas decisões baseadas no que a Bíblia diz. O que você prefere num leito de enfermidade? Não quero isso para ninguém. Mas ouvir tantas opiniões da Organização Mundial da Saúde, ou desse, daquele, ou ter a palavra de Deus? Eu fico com a palavra de Deus. A Bíblia diz que Paulo, não aconteceu nada com ele, e mais do que isso, perto daquele lugar, a Bíblia diz, havia umas terras que pertenciam a um sujeito chamado Públio, que era o principal da ilha, o qual nos recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias. O pai dele estava de cama, doente, com febre e disenteria. Paulo foi vê-lo
e tendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Mais uma vez eu digo, meu irmão, não é uma mensagem irresponsável, é uma mensagem que leva você a olhar para a Bíblia. Paulo, além de ser salvo do mar, além de ser salvo da víbora, além de ser protegido, ele agora vai lá e exerce o ministério dele. Ele começa a orar pelos outros para que sejam sarados, para que sejam curados. Meu irmão, quando a Bíblia diz que estava com febre e disenteria, que vírus será que estava agindo nesse homem? Que bactéria? Que bichinho que estava agindo ali? Paulo vai lá, impõe as mãos sobre ele e o curou. Meu querido, eu estou quase terminando, mas eu quero encorajá-lo. Esteja você em casa ou no trabalho, esteja você numa equipe médica, num supermercado, ou fazendo home office, onde você estiver. Essa oração de Paulo, ore para que eu tenha intrepidez para anunciar, meu irmão, é tempo não de se acovardar, é tempo de declarar os milagres que há no nome de Jesus. E nós queremos orar. E você, assim como os pastores que estão comigo aqui, eu convido a ficar em pé nessa hora. Você na sua casa, né? Talvez você esteja aí de pantufa, deixa eu tomar mais um gole de café. Levante agora também, se possível, no teu sofá, na tua cadeira, onde você está, e vamos orar nessa hora. Vamos orar nessa hora. Pai Celestial, obrigado por esse tempo de comunhão, uns com os outros, ainda que à distância. Obrigado, Pai, por esse tempo de comunhão com a Tua Palavra. Pai, sabemos, Pai, não temos dificuldade em nos consertarmos uns com os outros. Mas sabemos, Pai, que essa crise, esse vírus, isso não é obra do Senhor. É um ataque do inimigo das nossas almas. Portanto, nós declaramos a falência dessa obra satânica em nosso meio, em nossa nação. Toda palavra de maldição, de mortandade que tem sido lançada sobre a nação brasileira, nós quebramos baseados na obra do Senhor Jesus. Nós anulamos essas palavras. E Pai, nessa hora nós frustramos todo o intento de Satanás, seus demônios, todo espírito de morte, nós ordenamos que retroceda, vá embora da nossa nação. Não aceitamos as palavras de maldição, de morticínio na nação brasileira por causa desse vírus, em nome de Jesus. Pai, declaro cada irmão da igreja fortalecido, que cada um receba novamente a ousadia, a intrepidez para estar em pé, confiando, Pai, no seu amor e declarando cura nessa nação. Pai, eu libero uma palavra para aquele que por alguma razão ainda está aflito, a palavra de paz, de quietude, de confiança no Senhor, que cada um possa entender que é amado do Senhor, amado do Senhor. Pai, mais uma vez, nós declaramos sobre a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação paz, quietude, cura desse mal, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos, aos sábados às 19h30, culto de jovens, aos domingos às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.